Olá, seja muito bem-vindo ao Evangelho deste domingo, dia 30 de junho. Hoje a Igreja celebra a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Essa festa cai no dia 29, mas a Igreja aqui no Brasil transfere para o domingo seguinte. Então, de ontem, nós celebramos hoje esta solenidade desses dois grandes apóstolos, as colunas da Igreja. Então vamos ouvir o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E hoje nós celebramos essa festa tão importante que une esses dois grandes apóstolos, tão diferentes, que percorreram caminhos tão opostos, mas que estão unidos no mesmo ideal e no mesmo objetivo. São Paulo, que não foi contemporâneo de Jesus, mas que depois assumiu essa missão, grande anunciador da palavra. E até hoje nós aprendemos com os ensinamentos de Paulo. Pedro, já que conviveu ali com Jesus, que foi o líder dos apóstolos, que recebeu a missão de ser rocha. Depois que Pedro professa a sua fé em Jesus, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, Jesus muda o seu nome de Simão para Pedra, Pedro, para mostrar que a firmeza da fé de Pedro que iria ser edificada, ia ser a base para a igreja que Jesus estava fundando. E Pedro, que com a sua autoridade recebe isso que nós chamamos de o poder das chaves, de ligar e desligar. Ou seja, ele é o representante de Jesus aqui na Terra. E ele tem essa missão de nos ensinar, de nos encaminhar. E é por isso que hoje nós celebramos o dia do Papa. O Papa que é o sucessor de Pedro, que tem esta responsabilidade, essa missão tão importante de nos manter unidos na verdadeira fé. Pedro, que deve garantir a comunhão da igreja, que está espalhada no mundo todo, mas a união na doutrina. A gente vê tantos cismas e tantas divisões que podem acontecer, mas a igreja permanece única. E esta comunhão é uma das missões do Papa, que recebeu essa missão de nos guardar como esse único rebanho. Por isso, hoje nós queremos rezar pelo Papa Francisco, para que Deus sempre o fortaleça nessa missão. E agradecer pelo testemunho de Pedro e de Paulo, que derramaram seu sangue, deram a sua vida por causa de Jesus, por causa da missão, por causa do anúncio do Evangelho. E pedir hoje, além do Papa, por toda a Igreja, por todos os bispos, padres, por todos os leigos e leigas, diáconos, religiosos, religiosas, por todos os missionários, para que a Igreja continue anunciando o Evangelho, anunciando os ensinamentos de Jesus, e que nós possamos entender que nós somos parte
dessa igreja. A igreja não é só o Papa, a igreja somos nós. Nós temos que também assumir o nosso papel nesse corpo. Cada um de nós é um membro e como é importante, nos sentimos parte. A missão de Paulo, a missão de Pedro é também a nossa missão, com funções distintas, mas a missão da igreja é de todos nós. Que você hoje possa pensar como você tem vivido o seu papel de católico, como você tem sido parte dessa igreja, como você tem vivido a sua missão de evangelizar dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, nas realidades onde você vive, convive, como você tem sido um sinal dessa presença da igreja, como você tem ligado as pessoas a Deus. Essa é a nossa missão também. Então que São Pedro e São Paulo intercedam por nós, é que nós possamos ser igreja de verdade, nós possamos ser um sinal da presença de Cristo aqui na Terra. Obrigado, Senhor, por nos ter dado essa fé católica. Obrigado, Senhor, porque ao longo de tantos séculos, a igreja que já passou por tantas dificuldades, ela permanece em pé. Com certeza porque ela é de Deus. Se não fosse, já teria acabado. Nós humanos já teríamos destruído a igreja. Mas ela está em pé porque ela não é nossa. Ela é de Jesus Cristo. Jesus disse: sobre ti, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. A igreja é de Jesus Cristo. Então, obrigado, Senhor, porque nós pertencemos à tua igreja. Nela nos alimentamos na fé. Nela aprendemos a viver a tua vontade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele sobre você, sobre a sua fé, sobre a sua comunidade, a sua paróquia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.